Olá! O Lição de Casa de hoje debate o avanço tecnológico na educação. Vamos refletir como as novas tecnologias influenciam o processo de aprendizagem. E para a exposição desse tema, convidamos o coordenador do Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro, André Ladeira, e o avô que não dá conta dessa linguagem, o neto faz com fluência tecnológica. O professor da FEA USP Ribeirão, José Dutra de Oliveira Neto. Qual é a tecnologia mais adequada para aquele grupo de pessoas, para aquelas condições econômicas que nós... E o coordenador acadêmico e administrativo do ensino à distância da UNAERP, Djalma Bassoli. Esse docente, esse que está na escola, esse professor que já vem ensinando há muito tempo e agora... Nossos convidados também falam um pouco sobre o que é a educação à distância, quais são as atividades desenvolvidas nessa modalidade e dão dicas de como é possível aproveitar melhor essa experiência. O nosso assunto é educação à distância e tecnologias aplicadas à educação. Nesse sentido, gostaria de questioná-los a respeito de como está o cenário no Brasil, o cenário fora do Brasil, nesse âmbito, educação e tecnologias na educação. Bom, Djalma, na minha percepção, o mundo sofreu um espaço de tempo muito curto, uma grande revolução trazida pelas tecnologias. Isso não atinge só a educação. Todos os setores da economia, os setores produtivos, até o entretenimento, passa, né? Uma promessa de passar cada vez mais por essas mudanças. E a educação, pelo nosso entendimento como educadores, no fundo está devendo essa apropriação do uso dessas tecnologias. Houve uma drástica mudança de linguagens, né? Trazido por essas novas tecnologias de informação e comunicação. E a questão hoje que se discute é a educação mediada por tecnologias. Isso é uma questão muito ampla, porque, na verdade, essa mediação tecnológica na educação, ela vai acontecer no ensino presencial, no ensino à distância, no ensino público, no ensino privado, independente do nível de ensino, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, da pós-graduação, dos cursos in company, das universidades corporativas, dito dessa forma. Então, é uma grande revolução que se descortina com desafios enormes, não só para os professores que estão diretamente à frente dessa questão, mas também para as instituições. O rompimento dessa cultura organizacional que perdurou durante tantos anos, a questão relativa aos currículos, a necessidade de adaptação desses currículos, a nova possibilidade do uso dessas tecnologias. Então, a questão não se limita somente a hardware, né, e a software, a compra de equipamentos e a capacidade de dar meios tecnológicos para que essa educação tecnológica mediada pelas tecnologias aconteça. É uma preocupação muito grande do peopleware, né? Ou seja, de preparar as pessoas, preparar as instituições e as pessoas. E isso invade, inclusive, o universo dos discentes. Os alunos, igualmente, devem ser preparados para essa nova realidade. Então, a gente está falando de uma mudança da relação do aprender. O passado reservou uma educação unidirecional, um monólogo. A mídia televisiva, por exemplo, é um bom exemplo disso. O aluno assistia à televisão e não interagia, não interferia no processo. É como se ele se colocasse numa condição passiva nesse momento do aprender. E essas novas tecnologias, em particular o uso da internet, permite que ele descortine possibilidades de interferir nas experiências, dele participar de uma forma mais ativa no processo da sua própria educação. Então isso muda tudo, né? Isso dá autonomia aos estudantes e essa responsabilidade da autonomia está associada a uma mudança de paradigma integral em todos os momentos dessa nova educação. Então os desafios são enormes, porque os investimentos não são só, né, em equipamento e infraestrutura, mas são, acima de tudo, em pessoas. E a mudança da percepção das pessoas na apropriação crítica dessas tecnologias é um grande desafio que ela se dá ao longo de um tempo. Ok, professor Dutra, o senhor chegou recentemente dos Estados Unidos, numa experiência de pós-graduação, e foi conhecer o programa de educação à distância e tecnologias na educação nos Estados Unidos. O que o senhor pode trazer para a gente as informações sobre essa sua experiência? Eu acho que tem algumas observações importantes em relação ao cenário americano que eu poderia resumir em uma palavra única: a interação. Eu acho que esse é o grande contribuição da educação à distância usando essas tecnologias de internet. Porque até então nós tínhamos o rádio, tinha a televisão e a interação era muito pequena. Então, a partir de agora que as tecnologias estão cada vez mais acessíveis para o usuário final, para escolas e tal, porque hoje nós temos
não só ferramentas pagas, mas ferramentas gratuitas também à disposição da comunidade, a tecnologia por si só, ela tornou-se, na verdade, um commodity. Ou seja, o uso dela que se torna-se o diferencial em relação a qualquer programa de ensino. E o que eu vejo lá nos Estados Unidos, que difere um pouquinho daqui, é em relação a esse processo de interação. Então eu vejo, na verdade, com a utilização dessas ferramentas, muito mais interação, não só entre o professor e aluno, mas entre os alunos também. Então as ferramentas que hoje já estão disponibilizadas, seja pagas ou gratuitas, elas permitem essa interação. Quando a gente fala aqui no cenário brasileiro, eu sinto um pouquinho de falta desse tipo de interação. Talvez pelo fato de a tecnologia, a banda larga não estar acessível a todo mundo, então talvez isso limite um pouquinho essa forma de interação. Mas o diferencial lá é exatamente isso. Então hoje, lá nos Estados Unidos, em alguns programas que são mais diferenciados, existe uma vez por semana, existe a interação entre o professor e os alunos. Então existe uma aula síncrona, usando essas ferramentas síncronas, como o Dindim, como o Elluminate, onde eles fazem uma comunicação síncrona e real-time com os alunos. E além disso, essa ferramenta permite a interação entre os alunos, ou seja, eles compartilham os conhecimentos e com isso eles vão aprendendo em conjunto dentro dessa ideia de socioconstrutivismo. Então eu poderia resumir, na verdade, a diferença nessa interação. Eu acho que nós estamos caminhando para essa interatividade, mas por enquanto ainda nós estamos mais ou menos em uma via só, ou seja, os professores fornecem a informação e eu de uma forma, através de e-mail, alguma interaçãozinha está começando, mas eu acho que a gente precisa investir um pouquinho mais nessa interação para chegar mais ou menos nesse modelo que hoje está presente nos Estados Unidos. E quais seriam esses recursos? Quais são os recursos possíveis para gerar essa interação, para gerar essa comunicação da instituição pela via do professor e chegar até o aluno? Conte para a gente aí, vocês, quais são os recursos principais, quais são as experiências que vocês têm e os resultados que isso tem feito. Qual recurso tecnológico acaba tendo um resultado mais efetivo ou colabora para um resultado mais efetivo na educação? Então, na verdade, eu tive uma experiência muito interessante porque eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos online lá nos Estados Unidos. E tive a oportunidade de avaliar diversas ferramentas. Eu vou citar duas aqui que eu achei que teve um impacto assim, muito importante no meu próprio processo de aprendizagem. Por exemplo, ao usar o chat, eu senti um pouquinho de dificuldade ao usar o chat porque todo mundo ao mesmo tempo conversando, às vezes a pergunta que eu ia responder já estava muito longe aí, e com isso eu perdia tempo, porque eu tinha, na verdade, a adaptação da língua, então eu teria que pensar, eu pensava em português, traduzia para o inglês, até isso eu perdia o tempo. Então essa é uma ferramenta possível de ser utilizada, mas no meu caso eu tive alguma dificuldade. Quando eles passaram para outra ferramenta, por exemplo, o fórum, aí eu tive um sucesso bem maior, porque eu tinha tempo para fazer. O que significa todo esse processo? Que as pessoas aprendem diferente, as pessoas possuem, na verdade, modos ou preferências de aprender diferente. Então, na verdade, isso acaba mostrando que nós devemos, dentro de um curso, na verdade, navegar nas diversas tecnologias, para que possa, na verdade, nós atender às diferenças individuais de cada um. Professor André, alguma experiência nesse sentido? Eu acho que essa percepção de que o ensino presencial e o ensino à distância são ensinos de modalidades distintas, ela deve se dissipar cada vez mais. A gente já vivencia isso. No ensino à distância, uma parte desse curso é presencial, não só na avaliação, no momento da avaliação, mas em outros momentos também do encontro presencial. E na educação presencial, já existem espaços virtuais criados em alguns momentos pelas instituições de ensino, onde são espaços de socialização do conhecimento, mas mesmo que a instituição não oficialize isso, de uma forma mais informal, os professores já começam, junto com seus alunos, a encontrar esses espaços virtuais de aprendizagem colaborativa. Ferramentas básicas de uso dentro da cultura de todos, como o ambiente Google na web, o Google's Doc, o Google's Group, já tem sido utilizado com relativo sucesso, criando uma extensão da aula presencial. Então, isso mostra bem
que essa fronteira será cada vez mais tênue entre o ensino presencial e o ensino à distância. O que é importante de se ver e que a gente acredita é que a educação ela vai ser cada vez mais gerida a partir das necessidades do programa, da realidade daquele alunado, da cultura daquela organização. A gente jamais vai entender a possibilidade da extinção de uma visita técnica, de uma aula dialogada, de trabalhos em grupo, de visitas ao laboratório, sejam os laboratórios específicos, sejam os laboratórios de informática. Ou seja, ela tem que ser permeada por inúmeras mídias, por inúmeras fontes de estímulo e de motivação para que o aluno, dentro da sua capacidade cognitiva, se sinta mais à vontade de aprender, seja por uma técnica, por um método ou por uma percepção que para ele seja mais confortável e simpática. Então, a habilidade do gestor educacional vai ser cada vez maior em perceber e identificar o que é necessário, o que é possível e reunir essas ferramentas que são cada vez mais disponíveis. Importante esse aspecto pelo seguinte, porque alguns professores acabam tendo alguma resistência quando a gente fala de educação mediada por tecnologia, né? Pelo tradicionalismo, pela cultura da educação brasileira, alguns professores acabam resistindo a isso, ou até por desconhecimento pode ser, né? E o que você coloca, professor, é bastante relevante, porque está apresentado que não é pela tecnologia só que a gente vai vencer esse processo educacional. Ou seja, nós vamos ter que buscar naquele conjunto, naquele curso, os momentos que devem ser presenciais e os momentos que devam ser mediados por tecnologia. Explica isso para a gente um pouquinho, por que isso deve ser garantido, para qual finalidade? Porque muitas pessoas podem perceber que isso, o curso é totalmente à distância, então eu não vou encontrar ninguém. Como isso funciona? Essa resistência dos professores é uma questão só de aculturamento, de preparar os professores para as primeiras experiências. E não há experiência minha como formação de professores para essas tecnologias, que professores que após essa vivência e o contato com algumas ferramentas e algumas práticas, continue resistindo a elas. Então, eu acredito que seja uma questão muito mais de sensibilização, de boa sensibilização, mostrando as possibilidades. Essas novas tecnologias são extremamente apaixonantes. Elas rapidamente se demonstram, depois que você se apropria delas, como um grande facilitador do seu trabalho, da capacidade de explorar mais profundamente os conteúdos e os objetivos do programa. Então, eu acredito que é só uma questão de conscientização e um bom programa de formação de profissionais na área de educação para que a gente consiga suprir, né, essa lacuna que hoje de fato existe. E o professor, eu acho que está no centro dessa questão, é um momento central dessa discussão, porque vai ser ele o grande disseminador dessa mudança, seja para a instituição, para cima, seja para os seus pares, seja para os seus alunos. Os alunos, muitas vezes, já são egressos dessa geração, já são chamados nativos digitais, já trazem de fábrica, né, toda essa facilidade de manipulação dessa linguagem. Qual é o avô que não pede ao neto para programar um aparelho eletrônico em casa? E o avô que não dá conta dessa linguagem, o neto faz com fluência tecnológica. É uma experiência que é assustadora se não fosse trágica. Eu fui ao interior de Minas e fui fazer o pagamento de um rapaz que ficava a 4 quilômetros num sítio distante de uma cidade do interior. E essa é a realidade, eu citei Minas porque foi a minha vivência, mas são cenários que vão se repetir Brasil afora, né? E quando eu tinha conhecimento prévio de que o filho dele, de 6, 7 anos, tinha abandonado os estudos, né? E aí eu fui já como educador predisposto não só a fazer o pagamento dele, né, como caseiro lá do sítio, mas também para dar aquela bronca como educador pelo fato da criança ter deixado a escola. Enquanto eu conversava com o pai, o garoto sai de dentro da casa com o celular na mão. E esse celular, o garoto mexia com fluência, ainda que sem crédito para fazer ligações, mas ele tirava fotos, filmava, ele julgava, ele mudava o toque do telefone, enfim, ele operava com plena fluência todo aquele recurso disponível, todos aqueles recursos disponíveis naquele dispositivo tecnológico. E, no entanto, era um semi-analfabeto. Provavelmente aquela criança ainda não tinha aprendido a ler, contar e escrever. E, no entanto, a fluência tecnológica já era presente e manipulava com fluência, como eu falei. Então, isso mostra que essas tecnologias, elas vazam, né? A gente gostando ou não, rejeitando elas ou não, elas acabam permeando o nosso dia a dia, o nosso imaginário, o nosso consciente coletivo.
e resistir a elas é um grande equívoco. O que nós temos que fazer é nos apropriar tecnologicamente. É saber o que ela servirá para promover o pensamento, promover a colaboração, promover a construção de conhecimento e a emancipação dos alunos. Esse é o verdadeiro espírito. Porque